Nos últimos 3 meses, Israel e o grupo armado do Líbano têm se envolvido frequentemente em trocas. O grupo armado libanês, Hezbollah, confirma que Wissam al-Tawil, seu principal comandante, foi eliminado por Israel em um ataque aéreo no sul do Líbano, nesta segunda-feira. Durante os 3 meses de confrontos na fronteira com as forças israelenses, o Hezbollah anunciou pela primeira vez a eliminação de um de seus comandantes. Fique sempre atualizado. Inscreva-se em nosso canal. Seja bem-vindo ao Alerta Militar. Al-Tawil, também conhecido pelo nome de Jawad, ocupava o cargo de vice-chefe de uma unidade da Força de Elite Radwan. A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que um drone israelense realizou o ataque por volta das 10h15 na estrada para Al-Dabsha, na cidade de Khirbet Selm, resultando na perda de 2 pessoas. Al-Tawil é a figura mais proeminente do Hezbollah que perdeu a vida desde que o grupo e Israel iniciaram trocas de tiros na fronteira quase diariamente após o início da guerra entre Israel e Hamas. Assim como a eliminação do vice-líder do Hamas na semana passada em Beirute, a eliminação de Al-Tawil aumentou os temores de um conflito mais complicado. O Hezbollah afirmou que esta perda, que tanto o Hamas quanto o Hezbollah alegaram ter sido resultado de um ataque aéreo israelense, não ficará sem resposta, e assumiram a responsabilidade por um ataque a uma base militar israelense no sábado. Será algo que eles sentirão, mas não os impedirá. A estrutura do Hezbollah está pronta para substituir comandantes e combatentes que foram perdidos no campo de batalha. Agora nos perguntamos, a guerra em Gaza está se expandindo? O Hezbollah sofreu a perda de mais de 130 combatentes nos ataques aéreos israelenses no sul do Líbano, e a perda de Al-Tawil intensificou ainda mais a preocupação de que a guerra em Gaza possa estar se espalhando para o Líbano e outros locais. Esta situação ocorre em um momento em que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está visitando países do Oriente Médio na tentativa de amenizar o que ele chamou de momento de profunda tensão na região. Em um discurso transmitido pela televisão na semana passada, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, alertou Israel para não iniciar uma guerra em larga escala contra o Líbano. "Quem pensa em guerra conosco vai se arrepender", disse ele. A Missão de Manutenção da Paz das Nações Unidas no Líbano alertou que qualquer intensificação do conflito ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano poderia ter consequências devastadoras para as pessoas de ambos os lados da fronteira. Líderes globais, incluindo o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, expressaram sentimentos semelhantes, alertando que ninguém sairá vencedor de um conflito regional. O Sheikh Ali Damush, vice-presidente do Conselho Executivo do Hezbollah, declarou que o grupo se absterá de qualquer discussão sobre confrontos na fronteira até que os israelenses cessem sua agressão contra Gaza. A situação de Israel está se deteriorando dia após dia à medida que a guerra persiste, porque quanto mais a agressão continua, mais e mais desgastado o inimigo se torna, seja na frente de Gaza ou na frente do Líbano, disse Damush em uma cerimônia em memória de um combatente do Hezbollah, Abdul Jalil Ali Hamza, que perdeu a vida na cidade de Al-Qader, no Vale do Bekaa. No entanto, de acordo com um relatório do jornal israelense Haaretz, o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, afirmou que o país está preparado para implementar a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU. Esta resolução estipula que as forças do Hezbollah não se posicionarão ao sul do rio Litani e que o exército libanês assumirá o controle de todos os territórios do Líbano, até a fronteira com Israel. O ministro também disse que Israel deve retirar-se totalmente de todos os territórios libaneses e pôr fim às suas violações terrestres, marítimas e aéreas. Numa reunião com soldados no norte de Israel na segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu fazer tudo o que for preciso para manter a segurança na região. "É claro que preferimos que isto não seja feito numa campanha ampla, mas isso não nos impedirá", disse Netanyahu. O conflito está se intensificando à medida que Israel realiza o que considera serem ataques aéreos de grande escala no sul do Líbano, aproximando ambos os lados de uma guerra total. O exército israelita não afirmou ter destruído as forças do Hamas, mas sim ter eliminado os seus comandantes superiores. O exército de Israel
comunicou que diminuirá suas operações no norte de Gaza após ter desmantelado o Hamas na região. De acordo com o porta-voz militar israelense, contra-almirante Daniel Hagari, o exército finalizou o desmantelamento da estrutura militar do Hamas no norte da faixa de Gaza. Israel divulgou uma lista contendo os nomes dos comandantes do Hamas que foram eliminados, sugerindo que as duas brigadas Qassam mais ao norte, com um total de 12 batalhões, ficaram sem liderança e inativas. Isso representa uma vitória estratégica significativa para Israel e uma perda que o Hamas provavelmente teria dificuldade em superar enquanto se engaja em conflitos em outras partes da faixa. É inegável que o Hamas sofreu perdas significativas ao enfrentar uma ofensiva israelense resoluta e prolongada, que utilizou tecnologia avançada e forças superiores em número. É muito provável que um grande número de comandantes e seus substitutos tenha sido perdido. Israel emprega todos os recursos disponíveis para neutralizar as unidades das brigadas Qassam, mirando seus comandantes, frequentemente utilizando foguetes de precisão lançados por helicópteros e drones. No entanto, o Hamas está ciente disso há muito tempo, e suas unidades operam sob o princípio de que cada comandante tem sempre pelo menos um substituto treinado e informado no mesmo nível. Quando um membro é perdido em batalha, a cadeia de sucessão avança um passo, e as unidades raramente ficam sem liderança por mais do que algumas horas. Há também uma diferença fundamental na forma como o exército israelita e as brigadas Qassam operam no campo de batalha. Israel possui um exército bem equipado e organizado de forma bastante clássica, onde cada unidade ou grupo de combate tem tarefas precisamente designadas, recursos disponíveis e áreas de responsabilidade claramente definidas. Isso contribui para a eficiência e eficácia de suas operações militares. Israel emprega suas forças de maneira extremamente flexível, com cada comandante de unidade altamente independente, permitindo-lhes aproveitar oportunidades militares conforme surgem, sem a necessidade de aguardar a aprovação do quartel-general. Isso permite uma resposta rápida e adaptável às mudanças nas condições do campo de batalha. Embora sejam flexíveis, as unidades israelenses ainda operam sob a estrutura de um exército hierárquico, onde as patentes e posições influenciam o pensamento dos comandantes. Por outro lado, as unidades armadas do Hamas seguem um princípio fundamentalmente diferente. Como uma força não estatal, a principal preocupação das brigadas Qassam é a confidencialidade, a proteção das cadeias de comando e a máxima separação das unidades em campo. Apesar de não serem guerrilheiros no sentido estrito do termo, as forças do Hamas visam uma estrutura projetada para garantir a sobrevivência das capacidades de combate de outras unidades quando uma delas está comprometida ou eliminada. Os batalhões do Hamas parecem operar apenas com coordenação básica com seus comandos de brigada. Se o comando superior for eliminado, como pode ter acontecido com as brigadas do norte quando seus comandantes e substitutos foram perdidos em um curto espaço de tempo, os batalhões ainda podem operar sob seu último conjunto de ordens coordenadas. Ter batalhões praticamente independentes pode ser inadequado para ações ofensivas que exigem coordenação precisa. No entanto, para a defesa, que é quase exclusivamente o que o Hamas tem feito desde o início da ofensiva, geralmente é mais do que adequado. Na guerra moderna, é raro que as unidades sejam completamente destruídas, no sentido de deixarem de existir, ou de serem extintas, incapacitadas ou capturadas até o último soldado. Os conflitos de hoje e a experiência dos líderes militares geralmente levam a uma retirada quando as unidades não conseguem realizar suas missões. As pessoas geralmente imaginam cenas de guerra baseadas em filmes, onde heróis lutam até o fim ou onde soldados cansados se rendem. Finais tão dramáticos são raros. Sempre que os defensores têm a opção de se retirar da batalha, normalmente o fazem quando percebem que são desproporcionalmente mais fracos do que o adversário ou quando seus suprimentos ou apoio estão comprometidos. Um comandante prudente se retira para preservar quaisquer forças que ainda possa ter, retirando-as do combate para descansar e reorganizar as unidades ou fazer com que os combatentes sobreviventes, com valiosa experiência recente de combate contra o inimigo, se juntem a outras unidades. É exatamente isso que provavelmente aconteceu no norte de Gaza.
Quando a defesa contra um inimigo forte ficou menos eficaz, o Hamas decidiu se retirar e reorganizar. Usando os túneis ainda sob seu controle, vários milhares de combatentes do Hamas recuaram durante vários dias para as áreas central e sul da faixa, onde provavelmente reforçarão as 3 brigadas restantes. O Hamas agiu de forma covarde, atingindo pessoas inocentes que não estavam preparadas. Essas ações têm consequências significativas e muitas vezes resultam em danos colaterais indesejados, afetando a vida de muitos que não estão diretamente envolvidos no conflito. É importante lembrar que a paz e a segurança são direitos fundamentais de todos os indivíduos e devem ser respeitados. A solução para esses conflitos complexos exige diálogo, compreensão e respeito mútuo. Quanto ao futuro, é difícil prever com precisão à medida que as tensões aumentam. No entanto, a esperança é que a diplomacia e as negociações possam prevalecer para evitar um conflito em larga escala e garantir a paz na região. É crucial que todas as partes envolvidas busquem soluções pacíficas e respeitem as leis e normas internacionais. A comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas e outros organismos globais, desempenhará um papel vital na mediação e na busca de uma resolução pacífica. Com a eliminação de Al-Tawil, o principal comandante do Hezbollah, você acha que com isso a guerra só irá se expandir? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Se inscreva em nosso canal Alerta Militar. Até breve com mais informações.